todos não cristãos, todos ímpios, irão ressuscitar. E a palavra de Deus diz que eles irão diante de Jesus, que estará no trono branco. E todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e de enxofre. Amém? Então esse julgamento diz respeito não aos cristãos, não às nações, mas diz respeito àqueles que aceitaram Jesus, reconheceram Jesus como o Senhor, tiveram seu nome escrito no livro da vida, ou não. Amém? Então esse julgamento não diz respeito aos cristãos, mas diz respeito aos ímpios. Amém? Deu para esclarecer um pouco isso para você? Amém? Então os irmãos estão olhando para mim assim. O que foi, irmãos? Não entendeu? Se quiser eu explico de novo. Estou brincando, irmãos. Depois, se você quiser ouvir o áudio e ter mais clareza sobre isso, mas isso é algo que você precisa ter clareza, porque para que você possa crer de maneira correta. Amém? Porque muitos cristãos usam esses textos e meio que usam eles juntos e fazem uma salada de fruta e confundem as coisas. E quando você confunde e embaralha as coisas, a sua fé é afetada. Amém? Eu queria me deter, então, nós falamos a respeito do julgamento de Cristo, que é o julgamento para os cristãos, amém? Se você quiser se aprofundar, depois leia os textos, ouça a mensagem de novo. Tem áudios nossos disponíveis no YouTube e isso vai te ajudar. Mas o nosso julgamento, o julgamento no qual os cristãos vão passar, é o julgamento de Cristo, no tribunal de Cristo, amém? E esse julgamento é pelas nossas obras boas ou obras más. Amém? Ficou claro isso? O nosso julgamento é a respeito se nós praticamos obras boas ou obras más. Amém? Agora, uma pergunta para você. Obras más diz respeito a pecado? Sim ou não? Não? Quando é escrito obras más, diz respeito a pecado, sim ou não? Não? Tem certeza disso? Não, as irmãs responderam também. Não, tem certeza? Não. Nem sempre obras más vão estar relacionadas a pecado, irmãos. Porque o pecado sempre nos afasta de Deus. O pecado, na verdade, hoje, na Holy Fest nós ministramos um pouco a respeito disso, mas um pecado é uma distração que o diabo colocou na sua vida para tirar o seu foco da edificação da casa de Deus. Amém? O pecado, se você pecou ou não, você está vivendo a vida pecaminosa ou não, essa preocupação é uma estratégia do diabo para tirar o seu foco. Porque como nós falamos na Holy Fest, o assunto pecado é algo que foi resolvido na sua vida. Amém? Esse assunto pecado é algo que está resolvido. E sabe, você não pode parar a sua vida e viver a sua vida com esse pensamento. Então nós ensinamos que nós vamos reinar com Cristo. Amém? E quando você pensa, como que eu posso ser agradável a Deus? Como eu posso reinar com Cristo? Qual que é a primeira coisa, geralmente, que nós pensamos? Eu não posso pecar. É ou não é? Sim ou não? E aí você vive assim, eu não posso pecar, 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 e pequei. E aí você vive a sua vida falando, eu tenho que reinar com Jesus. Jesus vai voltar, ele vai vir aí e vai arrebatar. Não posso pecar. Se eu pecar, eu tô frito. Não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Pequei de novo. Sabe, se você vive nessa base, se você vive nesse foco, o diabo está roubando a sua atenção do verdadeiro foco, que é a edificação da casa de Deus.
Amém? Porque concernente a pecado, João já nos disse, filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Amém? E nós temos ministrado muito a respeito desse texto. Abre para mim ali, Davi, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Diz assim, porque é esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Próximo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Agora eu pergunto para você, irmãos. Como que Deus vai te julgar segundo os seus pecados, se a palavra de Deus diz que dos nossos pecados eles não se lembram mais? Você não precisa viver a sua vida preso nesse ataque, nesse engano de Satanás. Existe um conceito falso, e acho que já até pregado, de que o dia que Jesus voltar, vai estar todo mundo reunido lá, vai estar a galera lá toda dos cristãos, a crentalhada toda. E aí vai ter um telãozão lá, não sei como é que vai funcionar. E aí Jesus vai expor para todo mundo lá qual que foi seus pecados. Porque naquele dia 13 de fevereiro de 1998, o Pedro pecou. Ele acordou, o café não estava preparado, e ele se irou com a Vanusa. Existe um conceito na nossa mente de que vai existir um dia que Jesus vai expor os nossos pecados e vai nos julgar pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Existem até memes, disso. Recentemente eu vi um dos memes, daquele do Vin Diesel, e o dia do juízo final e o carinha do slide com a carinha lá no final, passando a foto dos pecados de todo mundo. Depois nós vamos achar esse meme, vamos compartilhar com os irmãos. Mas sabe, isso é pregado, irmãos, nas igrejas. Mas eu te pergunto, como que Jesus vai expor os nossos pecados se ele diz que dos nossos pecados ele nunca, nunca, jamais se lembrará? Sabe, irmão, seja livre dessa mentira do diabo. Porque isso tem prendido e impedido, irmãos, de estarem ativos, presentes, fortes e firmes na edificação da obra da casa de Deus. Amém? Sabe, não caia nesse engano. Não caia nessa cilada do inimigo. Amém? Sabe, então, como que eu posso me tornar agradável a Deus? Como que no dia do juízo eu vou ser considerado apto ou não apto? O próprio texto diz: cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Segundo o que você tem praticado. Amém? Segundo os seus feitos. Sabe, todos os nossos feitos, isso precisa ser claro, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aquilo que nós fazemos de bom ou de ruim. Mas eu preciso trazer mais clareza sobre isso para você. Porque toda atitude nossa, toda ação, ela tem uma essência. Amém? Toda obra nossa é fruto de uma crença.
Por que você escova seus dentes? Por quê? Para não ficar com mau hálito, senão seus dentes vão cair. Por que você escova os seus dentes? Porque você crê nisso. Você já ficou 10 anos sem escovar o dente para provar se realmente seus dentes vão cair, se você vai ter mau hálito? Sim ou não? Não. Mas você crê que é assim, por isso você escova os seus dentes. E assim é na nossa vida. Toda obra, toda ação, por trás delas existe um motivo. E esse motivo é a fé, é a crença a respeito daquilo. Amém? Então, por trás de toda obra, existe uma crença. Amém? Por isso nós lemos, semana passada, o pastor Guilherme iniciou a mensagem compartilhando conosco a respeito de Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Se puder abrir para nós. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Amém. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, esquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, o que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirás a alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Acho que era até a outra. Perdão. Mas sabe, aqui Tiago faz um questionamento. E esse questionamento já foi fruto de muita discussão. Muitas pessoas questionam, a gente é salvo pelas obras ou é salvo pela fé? A palavra de Deus ela é inquestionável, irmãos, nos dizendo que nossa salvação ela vem pela fé. Amém? Efésios é muito claro quanto a isso. Mas por que Tiago está questionando isso aqui? Porque o que Tiago quer trazer à mente dos irmãos é o seguinte: irmãos, você me diz que tem fé. Amém? Mas se você tem fé, cadê suas obras? Porque toda fé, toda crença vai exigir de nós uma ação. Toda fé, toda crença vai exigir de nós nos posicionarmos em algo, fazemos algo. Do mesmo jeito que se você crê que seus dentes irão apodrecer se você não escovar o seu dente, como que você pode não escová-lo? Amém? Você crê nisso e você não faz. Então talvez você não crê muito nisso. É esse questionamento que Tiago quer trazer para nós. A nossa fé sempre vai resultar em obras. Amém? A nossa fé sempre vai resultar em ações. Sua fé sempre vai te levar a praticar algo. Amém? Glória a Deus. Então, logo nós somos salvos e julgados pelas nossas obras ou pela nossa fé? Pela nossa fé. Porque a essência das obras é a fé. Amém? Não existe obras sem fé. Amém? Ficou claro isso? Não existe obra se não tiver fé. Se não tiver a fé correta, a fé estruturada.
Amém? E para fortalecer esse princípio com os irmãos, abra comigo em Hebreus, no capítulo 11. Irmãos, que oração? 8h30? Ah, sim, está correto. Me deu um pane aqui no sistema. Deu uma bugada aqui. Eu falei 8h30. Nosso culto começa às 7h30. Não começa às 7h30, mas começa às 7. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Amém? Consegue abrir para nós? Diz assim: e pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de ter agradado a Deus, de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Esse texto, então, cita o exemplo de Enoque, que foi transladado. Se você não sabe o que é transladado, Enoque foi tomado, Enoque foi arrebatado, ainda vivo. E isso é um sinal para nós, porque é isso que irá acontecer conosco. Nós seremos arrebatados na volta de Jesus. Amém? Então Enoque é um símbolo daquilo que o Senhor vai fazer conosco. E a palavra de Deus diz que pela fé Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Amém? E o texto nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então nós precisamos entender que para que nós possamos ser achados aptos, nós precisamos ter fé. E quando você tem fé, logo na sua vida se produz obras. Amém? E essas obras trazem para você recompensa. Amém? Então, sabe, nós precisamos entender que nós nos tornamos aceitos, nos tornamos agradáveis a Deus mediante a nossa fé. Amém? E sabe, esse texto traz 2 princípios para nós. E o primeiro princípio, que ele diz ali no versículo 6, é que para que nós possamos crer e nos tornarmos agradáveis ao Senhor, primeiro, nós precisamos crer que Ele existe. Amém? Talvez isso não faz muito sentido para você, porque, vamos lá, crer que Ele existe, tem muita gente que crê, não é verdade? Sim ou não? Tem pessoas lá fora que creem? Tem ímpios que creem? Olha, não sei não, mas eu sinto que tem um poder aí, um poder superior, né, irmãos? Estou relembrando aí dos fatos. O poder superior, né, me alcançou. Então, as pessoas lá fora creem em Deus. Então, só isso não faz sentido. Mas quando você vai na palavra, no original, na palavra existe, crer que Ele existe, essa palavra é a terceira pessoa do singular no presente indicativo. Amém? Os irmãos do português aí, a patrulha do português. Qual que é a terceira pessoa do singular no presente indicativo, irmãos? Alguém pode responder?
No matemática nós somos fera, mas no português eu destroio, né? Como diz a... O verbo que se refere a essa palavra no original seria o seguinte: quem se aproxima de Deus precisa que Deus é. Amém? Que Deus é. E não simplesmente que Ele existe, mas que Ele é. Amém? Fala para o seu irmão, Ele é. Ele é o que, irmãos? Ele é tudo aquilo que você precisa. Amém? Quando a sua fé está firmado nessa convicção de que Ele é tudo aquilo que você precisa, você pode romper e se tornar agradável a Deus. Amém? E sabe quando é interessante que quando Deus se apresenta para Moisés no deserto, o nome que Deus diz para Moisés é: Eu sou. Esse é o nome que Deus se apresenta para Moisés. Mas que Deus que eu vou falar para os egípcios? O que eu vou falar? Quem que é esse Deus? Eu sou. O eu sou. Escrito em hebraico, El Shaddai. Eu sou. Então esse é um dos nomes de Deus. E o que isso significa? Aquilo que você precisa, eu sou. Você precisa de provisão financeira para sua casa? Eu sou. Você precisa de cura? Eu sou. Você precisa de sabedoria? Eu sou. Você precisa de uma porta de emprego? Eu sou. Sabe, para que nós possamos entrar nessa posição de nos tornarmos agradáveis a Deus pela fé, nós precisamos entender que Ele é. Amém? Ele é tudo que nós precisamos. Ele é provisão para ter aquilo que você necessita. Você precisa se apropriar dessa fé. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos esse nome, eu sou, sabe o que é isso? Deus está te dando um cheque em branco nas suas mãos. O problema é que muitas vezes nós pegamos esse cheque e fazemos aviãozinho com ele, e jogamos de um lado para o outro. Sabe, Deus, quando apresenta o seu nome, Ele está nos dando um cheque em branco. O que você precisa? O que você necessita? Você pode colocar nesse cheque, porque eu sou. Amém? Eu sou. Glória a Deus. Esse é o primeiro versículo que esse texto apresenta, o primeiro princípio. E o segundo princípio, eles nos denotam, nos mostra que nós precisamos aprender, nós precisamos viver e crer da maneira correta. Nós precisamos crer na sua graça. Porque o texto continua falando, e Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam. E que os busca pela fé. Amém? Sabe, a sua fé, ela precisa estar apoiada e sustentada debaixo da graça de Deus. Eu compartilhei com, o pastor compartilhou na semana passada e algo que veio tão claro no meu coração, né, ao compartilharmos essa semana nas nossas células. O pastor Guilherme compartilhou a respeito de Cristo
como fundamento da obra. Tá, mas o que é ter Cristo como fundamento da obra das nossas vidas? Para que você tenha Cristo, para que o Cristo seja o fundamento, você precisa conhecê-lo, entendê-lo, absorvê-lo. E nós fazemos isso através do Evangelho, irmãos. O Evangelho fala a respeito de Cristo e de tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. Tudo aquilo que Ele nos proveu, a sua justificação, a sua filiação, a sua reconciliação com Deus, tudo isso veio através de Cristo no Evangelho. Por isso, o Evangelho, que é o próprio Cristo, precisa ser o nosso fundamento. E a sua fé precisa estar nesse Evangelho. E a palavra chama esse Evangelho de o Evangelho da graça. Amém? Você precisa estar com a sua fé fundamentada na graça de Cristo que está presente no seu Evangelho. Amém? E quando a sua fé está fundamentada nisso, você pode viver uma vida agradável a Deus, executando boas obras que serão aceitas e certificadas por Cristo, no dia que nós nos apresentarmos diante dele. Amém? Sabe, então a sua fé precisa estar fundamentada no Evangelho da graça de Cristo. Amém? Você precisa estar fundamentado nisso. E quando nós fundamentamos nesse Evangelho, quando nós entendemos e recebemos essa graça, as obras começam a brotar. As obras começam a aparecer. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Se puder projetar para nós. Paulo diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Sabe o que esse texto vem ao nosso encontro e diz para nós? Que a graça nos desperta para trabalharmos como nunca antes. A graça de Deus, a sua fé fundamentada na graça de Deus vai levar a você a ter obras, assim como Paulo teve. E Paulo pode falar: a graça de Deus em mim não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros. Sabe, irmãos, nós estamos praticamente iniciando o nosso ano, né? Porque janeiro e fevereiro ainda é tempo de férias, e março que realmente começa o tirão, né? Começa a lida. E isso também para nós, né? Na vida da igreja, porque muitos ainda, como nós citamos sempre, essa fase é uma fase onde os irmãos estão de férias, estão viajando, estão mais distantes. A nossa vida começa realmente em março. E sabe, eu quero te dar um fundamento para nós começarmos esse ano e possamos executar juntos uma obra que vai edificar Casa de Deus em Novo Hamburgo. Você precisa edificar a sua fé debaixo da graça. Amém? Porque isso vai te capacitar a trabalhar mais do que todos os outros. Sabe, nós temos que entender, assim como Paulo falou aqui, não somos nós que trabalhamos, mas sim a graça de Deus através
de nós. Sabe, irmãos, esse é tempo de nós trabalharmos como nunca antes. Esse é tempo de nós nos posicionarmos. Pastor Guilherme, na semana passada, através da palavra, nos despertou nesse tempo para chamar os irmãos para serem colunas da obra. Amém? As colunas são aqueles que trazem sustentação à obra, aqueles que levam a obra de Deus nos seus ombros. É isso que o Senhor está te chamando nesse tempo. Amém. Mas sabe, você não vai poder ser uma coluna se você não estiver com a sua fé fundamentada na graça. Porque a graça te capacita a trabalhar mais do que todos os outros. Sabe que nesse ano, irmãos, nós possamos romper, nós possamos crescer, multiplicar as nossas células, nós possamos expandir o nosso ministério, expandir a nossa igreja, que nós possamos ver os nossos cultos cheios, que nós possamos ver os nossos cultos rompendo a barreira dos 100 irmãos, que nós possamos ver cada uma das nossas células sendo cheias, sendo influentes nos nossos bairros, porque nesse tempo o Senhor tem nos chamado como colunas, e a nossa fé está fundamentada na graça de Deus. Por isso nós podemos trabalhar mais do que todos os outros, porque a graça de Deus para conosco, ela não vai se tornar vã. Amém? Sabe, eu quero te chamar, irmãos, nesse tempo, para nós vivemos debaixo da graça. E é maravilhoso quando nós temos obras que vêm da graça, porque na verdade a graça trabalha ao nosso favor. Nós vemos a palavra de Deus se cumprindo, dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós podemos ir, nós podemos fazer, nós precisamos liderar, nós podemos fazer cada uma das nossas funções, nós podemos visitar, nós podemos evangelizar, nós podemos pregar, porque a graça nos garante de que tudo dará certo e será efetivo. Amém? Sabe, que nesse tempo nós possamos estar fundamentados na graça de Cristo. Amém? E sabe, quando você entende a graça e ela se torna parte da sua fé, ela é enraizada dentro de você, você se sente como devedor. Se puder abrir para mim Romanos, capítulo 1, versículo 13. Romanos capítulo 1, no versículo 13. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, o apóstolo, que teve a maior revelação, que tem nos influenciado debaixo da graça e da nova aliança, entendeu, através da revelação, de que nós somos devedores. Quando você entende a graça e ela se torna parte da sua fé, você entende que você é devedor. Você trabalha não como alguém que espera um salário, mas você trabalha como alguém que já recebeu o seu pagamento. Você se depara com a graça de Deus e fala: nossa, esse amor é tão grande, essa graça é tão poderosa, os feitos de Jesus por mim são tão preciosos, que eu estou na posição de devedor. Eu preciso, como Paulo, nesse tempo, me posicionar como devedor
diante das pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, os nossos vizinhos, os irmãos próximos da nossa célula. Quando a graça toma espaço em meio à nossa fé, nós entendemos que nós somos devedores. Amém? Sabe, então, quando você endireita a sua fé, fundamenta a sua fé na graça, as obras se manifestam. Os feitos se manifestam. E não é algo pesado, não é algo difícil, mas é algo leve, porque quem trabalha é a graça. E nós somos devedores. Sabe, irmãos, muitas vezes talvez você se sente cansado, você se sente sugado, você sente dificuldade para estar presente na célula, nos cultos, sem contar nos cursos, nas reuniões de oração. Talvez é tudo muito maçante, tudo muito difícil. Talvez você se questiona, para que esse tanto de coisa? Não podia só ir ali na célula, ali, estava bom? Sabe, se você se sente assim muitas vezes, e muitas vezes o diabo nos faz nos sentir pesados, nos faz nos sentir resistidos, dificultosos, cansativos às nossas obras. Sabe, quando nós nos sentimos assim, nós precisamos voltar e verificar aonde está a nossa fé. E olhar aonde está o fundamento. Será que o fundamento foi removido? Por que eu faço essas coisas? Por que eu estou praticando essas obras como igreja? Quando nós nos sentimos dessa maneira, você precisa se voltar para dentro de si e checar aonde está firmada a sua fé. Porque quando a nossa fé está firmada na graça, nós podemos trabalhar mais do que todos os outros. E nós nos posicionamos como devedores, aqueles que estão necessitados da graça. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos nessa hora, enquanto nós ministramos, e você checasse aonde está a sua fé nesses dias. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para uma grande obra, O Senhor tem ministrado para nós, o Senhor tem nos falado que o Senhor quer nos levantar como Neemias, o Senhor quer nos levantar como colunas nessa obra. O Senhor tem falado a nós através dos seus profetas e liberado essa palavra para a nossa igreja, porque o Senhor tem nos destinado a coisas grandes. Mas antes de tudo isso, nós precisamos verificar aonde está edificado e fundamentada a nossa fé. Porque nós só receberemos galardão, nós só receberemos recompensa se a nossa fé estiver fundamentada no lugar certo. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor nessa hora. Sabe, reconheça o Senhor como o eu sou na sua vida. Se coisas têm impedido você de servir ao Senhor, se coisas têm impedido você de transparecer, de expor as suas obras, apresente essas dificuldades ao eu sou. Apresente essas dificuldades ao eu sou, porque Ele é. Amém?
Sabe, se você tem sentido pesado, cansado nesses dias, cheque nessa hora onde é que está seu fundamento. Onde é que está a sua fé? Onde está estabelecido o seu coração? Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor nessa hora. Nós pedimos, oh Pai, que o Senhor nesse tempo venha fundamentar a nossa fé na sua graça, no seu evangelho. Pai Senhor, para que nós possamos nesses dias nos posicionar, Pai Senhor, para trabalharmos mais do que todos os outros, mas não nós, mas sim a graça de Deus através de nós. Que nós possamos, como Paulo, dizer: a sua graça em nós não se tornou vã. Antes nós nos posicionamos em Novo Hamburgo, antes nós nos posicionamos nas nossas células, nos nossos bairros, debaixo da palavra do Senhor, para executarmos obras que trará para nós, no dia do juízo, galardão, recompensa da parte de Deus, porque nós nos encontramos nesse tempo edificando casa para Deus, edificando, Pai Senhor, casa para Ti, em cada uma das nossas células, em cada um dos nossos bairros, em Novo Hamburgo, aonde nós nos reunimos. Deus, em nome de Jesus, se há alguma dificuldade na vida dos nossos irmãos, se há, Pai, alguma barreira, Pai Senhor, nas nossas vidas, declaramos: o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é o El Shaddai, o Senhor é o Eu Sou, o Senhor é provisão ilimitada, o Senhor é provisão que não cessa, que não termina, para tudo aquilo que nós precisamos. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nesses dias estar, ó Pai Senhor, de olhos na nossa recompensa que é eterna, e que nesse tempo, nesse ano de 2018, nós possamos nos levantar, Pai Senhor, com todo o gás, com toda a fé, com toda a força, e edificarmos a sua obra na cidade de Novo Hamburgo. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos de todo o nosso coração. Repita assim comigo: em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa fé está fundamentada na graça de Cristo e no seu evangelho, e a nossa fé produz obras que nos trazem galardão, que nos trazem recompensa. Nós podemos nesse tempo trabalhar mais do que todos os outros, porque a sua graça trabalha através de nós, e nós nos posicionamos como devedores aos cidadãos da cidade de Novo Hamburgo. Em nome de Jesus, move através de nós, edifica casa de Deus através de nós nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém. Aleluia. Dê um abraço nesse irmão que está do seu lado, amém. Nós estamos encerrados, Deus te abençoe. Uma semana abençoada, debaixo da fé do Senhor Jesus, amém.